pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o período regencial e o início do Segundo Reinado. Na aula da semana passada, eu conversei com vocês sobre o Primeiro Reinado, principalmente sobre o fim dele, sobre a crise do Primeiro Reinado, que acontece ali entre mais ou menos 1826 e 1831. O que ocasionou essa crise? O Brasil se envolveu em alguns conflitos armados, por exemplo, a repressão à Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina, que foi a guerra pela independência do Uruguai em relação ao Brasil. E esses dois conflitos acabaram deixando o Brasil endividado, mais do que já estava, inclusive porque o Brasil estava endividado desde lá da independência, quando concordou em pagar uma indenização a Portugal. Mas agora a crise então só piora com esses conflitos armados. Além disso, para esses conflitos armados acontecerem, precisava de soldados, e esses soldados eram recrutados muitas vezes à força, o que diminuiu bastante o apoio da opinião pública geral ao imperador, porque eles viam esses recrutamentos forçados como uma atitude autoritária. Mas talvez o principal dos problemas enfrentados pelo Dom Pedro I tenha sido o fato dele se cercar de políticos portugueses. Isso gerou um medo na elite política aqui do Brasil, que no futuro ele tentasse reintegrar o Brasil ao Reino de Portugal, uma vez que ele também era herdeiro do trono português. Ele assumiu o trono brasileiro, se tornou imperador como Dom Pedro I, mas caso ele tivesse assumido o lugar do pai lá em Portugal, ele teria se tornado Pedro IV de Portugal. Ou seja, ele poderia no futuro resolver unificar os dois reinos novamente, e isso significaria o fim da independência do Brasil. Então a situação política do Dom Pedro I era um pouco complicada ali por volta de 1831, quando acontecem fenômenos como o assassinato do Líbero Badaró, que eu comentei com vocês na última aula, e isso acaba minando um pouco de apoio político que ainda restava ao Dom Pedro I. A situação dele fica bastante insustentável, e no dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro resolve abdicar do trono brasileiro. E ele acaba abdicando em favor do filho, que nessa época tinha 5 anos. Na última aula eu mostrei inclusive um quadro que retrata esse momento da abdicação, esse quadro aqui. E nele dá para ver o Dom Pedro II, Dom Pedrinho, filho do Dom Pedro I, que vai se tornar imperador do Brasil, bem novinho. E ele está sentado ali no colo da segunda esposa do Dom Pedro I, a princesa Amélia. Dá para ver, inclusive, que ele está tristonho, afinal de contas o pai dele vai voltar para Portugal e ele vai ficar aqui no Brasil sozinho e vai ter que virar imperador. Enfim, ele é muito novo para passar por tudo isso. Falei que ele tinha só 5 anos de idade, coitado do Dom Pedrinho. Mas o importante, então, é que o Dom Pedro I acaba renunciando ao título de imperador do Brasil e vai lá para Portugal, porque lá em Portugal ele vai fazer guerra com o irmão dele. Eu também comentei na última aula que o irmão dele tentou usurpar o trono da filha. Dom Pedro I resolveu continuar aqui no Brasil, quando ele poderia virar rei de Portugal, e resolveu abdicar lá de Portugal em favor da filha, só que o irmão dele, Dom Miguel, tenta usurpar o trono da filha dele, Maria da Glória. Então, quando ele abdica daqui do Brasil em 1831, ele vai lá para Portugal tentar lutar contra o irmão que tinha usurpado o trono. Quando Dom Pedro I acaba abdicando do Brasil, ele entrega uma série de questões não resolvidas que precisam ser solucionadas pelo pessoal que vai mandar aqui no Brasil até o Dom Pedro II atingir a maioridade. Quais eram essas questões? Tem a questão da organização do poder, se vai dar autonomia para as províncias ou se vai centralizar o poder no Rio de Janeiro. Inclusive, essa questão entre federalismo e centralismo foi o que motivou a Confederação do Equador, por exemplo. Ou seja, tem que resolver aí uma equalização política sobre a autonomia e o centralismo. Tem a questão econômica do endividamento do Império Brasileiro, que está bastante grande, aí, principalmente por causa dessas guerras e da indenização a ser paga a Portugal. E também tem uma outra questão, que é a identidade nacional. Várias regiões do Brasil estão por um fio ligadas ao Império, justamente porque elas não têm a identidade nacional relacionada ao Império. Comentei com vocês na última aula, por exemplo, que pernambucanos se viam mais como pernambucanos do que como brasileiros, gaúchos se viam mais como gaúchos do que como brasileiros. Portanto, é necessário solidificar esses laços entre os estados brasileiros, entre as províncias brasileiras, para que isso, inclusive, sirva para evitar confrontos separatistas que possam acontecer no Brasil. Então, tem uma série de assuntos por se resolver ainda quando Dom Pedro I acaba abdicando em 1831. E esses temas aí ficam como batata assando na mão do pessoal que vai mandar no Brasil até a maioridade do Dom Pedro II. E quem é esse pessoal?
é o pessoal da regência. Regência, portanto, é o período que vai acontecer entre 1831 e 1840, quando o Dom Pedro II é declarado maior de idade e assume efetivamente o trono. Então, nesse intervalo de tempo aí, a gente tem a regência, que é o período em que o Brasil vai ser governado por políticos em nome do imperador Dom Pedro II até ele atingir a maioridade. Durante o período da regência vão se formar grupos políticos que, no início da regência, a gente pode dividir em três, que são os absolutistas, que querem a centralização do poder na mão do imperador, inclusive desejam a volta do Dom Pedro I, eles ficam aí cogitando a possibilidade do Dom Pedro I voltar para o Brasil e assumir o trono novamente, só que isso acaba indo por água abaixo, porque o Dom Pedro morre em 1834, inclusive, daí não tem mais como voltar para assumir o trono do Brasil. Então esse pessoal aí mais absolutista, que quer o controle na mão do imperador, o controle absoluto quase na mão do imperador, são chamados de restauradores, ou caramurus, que era o apelido pejorativo que eles tinham dado pelos opositores políticos. E tinham outros dois grupos que queriam limitar os poderes dos imperadores. E esses grupos são os liberais moderados e os liberais exaltados. Os liberais moderados querem limitar o poder do imperador, mas também não tanto. Eles querem ainda que o imperador tenha um certo poder, mas eles querem dar mais autonomia para as províncias e tudo mais. Os liberais exaltados, como o próprio nome já diz, eles são liberais que querem dar todo o poder para as províncias, acabar com o poder moderador, acabar com o imperador, por exemplo, podendo escolher os senadores dentro de uma lista tríplice. E, inclusive, tem até republicano no meio dos liberais exaltados. Esses são os três grupos políticos que começam ali na regência disputando pelo poder. E durante quase todo o período da regência, quem vai ter a maioria do poder são os liberais moderados. Ao longo da regência, esses três grupos que eu falei para vocês, os restauradores absolutistas, por um lado, os liberais moderados por outro e os liberais exaltados pelo terceiro lado, eles vão se juntando e formando basicamente dois partidos, que são o Partido Conservador e o Partido Liberal. Então, ao longo da década de 1830, em 1831 começa a regência, até 1840, quando ela termina, esses grupos vão se modificando, se integrando, até lá em 1840 já está formado esses dois partidos, que vão ser os partidos que vão existir durante quase todo o segundo reinado, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Então são esses grupos partidários que estão lutando pelo poder durante o período regencial. E, como eu falei, quem vai se sobressair entre eles até 1837 são os liberais moderados. Eles vão ter a maioria dos governos regenciais que vão existir até 1837. Primeiro governo que surgiu assim que o Dom Pedro I abdicou do poder foi uma regência provisória formada por três políticos, e o objetivo era botar ordem na casa, nesse caos que estava acontecendo após a abdicação do Dom Pedro I. Por isso a gente chama esse primeiro grupo de regência trina, porque eram três, provisória, porque ela não passou ainda por um referendo eleitoral, ela só foi ali montada às pressas para tentar dar conta da bagunça que se instalou politicamente no Brasil depois que o Dom Pedro I abdicou. Os três caras dessa regência trina provisória são três nomes de rua que quase toda cidade do Brasil tem. Quais são esses três caras? O Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, o José Joaquim Carneiro de Campos e o Francisco de Lima e Silva. Esses são os três membros da regência trina provisória. E assim que eles se estabelecem, tentando botar ordem nesse caos político que o Brasil vive, eles começam a tomar umas decisões, umas atitudes, para tentar principalmente manter a ordem. Essa é a principal preocupação deles. O medo é que o Brasil comece a se fragmentar, uma vez que essas províncias todas têm interesses próprios, têm interesses divergentes. Isso poderia desencadear movimentos separatistas, movimentos de contestação ao poder central. Então a principal preocupação da regência trina é o estabelecimento e a manutenção da ordem nesse momento de caos político. Primeira coisa que eles fazem, aclamar o Dom Pedro II como novo imperador. Afinal de contas, o pai dele tinha abdicado do trono. Inclusive tem uma imagem aqui super interessante que mostra a aclamação do Dom Pedro II num quadro pintado pelo Debré. E é super interessante que o Dom Pedro II era tão pequenininho que ele tem que ficar de pé numa cadeira. Dá para ver no quadro ali, ele de pé na cadeirinha, para poder acenar para a população lá embaixo como novo imperador. Só que ele não pode assumir, é claro, com plenos poderes, porque ele é menor de idade.
Outra coisa feita lá pela Regência Trina Provisória é a anistia dos prisioneiros. Eu comentei com vocês que lá no processo da escritura da Constituição de 1824, lá na Assembleia Legislativa, lá na Assembleia Constituinte, na verdade, que vai escrever o projeto de Constituição de 1823, que aquilo gerou uma certa confusão com o imperador, e o imperador mandou prender os constituintes todos, num episódio chamado Noite da Agonia. Agora, esses prisioneiros políticos todos que tinham sido encarcerados pelo Dom Pedro I vão ser anistiados pelo período da Regência Trina Provisória. Agora a galera está liberada, e daí todo mundo que tinha sido preso pelo Dom Pedro I por motivos políticos agora se viu livre. Outra coisa que eles fazem também é suspender o poder moderador. O poder moderador era algo que pertence ao monarca. Ninguém pode exercer o poder moderador em nome do monarca. Então, se estabelece que durante o período regencial o poder moderador não poderia ser usado por nenhum líder político, por ninguém da regência, não poderia se dissolver, por exemplo, a Câmara durante o período da regência. Só os imperadores tinham essa prerrogativa. Então foi decidido lá pela Regência Trina Provisória. E outra coisa que eles precisam fazer é estabelecer as regras do funcionamento da regência. Afinal, como eu falei, a Constituição de 1824 era muito vaga sobre o que fazer em caso de vacância do poder, em caso do imperador que fosse assumir, fosse muito jovem para assumir, e ter que ter uma regência em nome dele. Não se trabalhava isso na Constituição, até porque essa situação era muito inusitada. Então precisa se estabelecer essas regras, e a Regência Trina Provisória, portanto, acaba criando a lei regencial, que é a que vai estabelecer lá os ritos e as regras do funcionamento da regência. E lá se estabelece, por exemplo, que a regência vai ser exercida em mandatos de 4 anos, com 3 regentes sendo escolhidos por eleição pelo Legislativo brasileiro, pela associação entre a Câmara e o Senado. Então lá a Câmara e o Senado se reúnem e elegem os 3 regentes. E essa eleição vai ocorrer em 1831 mesmo. A Regência Trina Provisória, na verdade, funciona só por uns 2, 3 meses. E daí tem a primeira eleição para a regência agora eleita, a regência permanente. Então a gente passa aí para a segunda fase do período da regência, que deixa de ser a Regência Trina Provisória e passa a ser a Regência Trina Permanente. A Regência Trina Permanente vai contar com 3 políticos do período imperial ali, que são o José da Costa Carvalho, o João Braulio Muniz e o Francisco de Lima e Silva, que já tinha feito parte da Regência Trina Permanente. Inclusive o Francisco de Lima e Silva, que vocês estão vendo na foto, é pai de uma figura que vai aparecer ainda na aula de hoje em vários momentos, que é o Duque de Caxias. O Duque de Caxias é filho desse cara que foi regente durante a Regência Provisória e também durante a Regência Permanente, porque ele foi eleito lá em 1831. Na Regência Permanente começam a acontecer coisas que têm bastante relevância e alcance histórico para o Brasil. Quais são essas coisas que acontecem importantes durante o período da Regência Permanente? Primeira coisa, já virou uma anedota da história do Brasil, é uma lei chamada de Lei Feijó, de 1831, que por causa da pressão da Inglaterra se estabelece que qualquer escravizado africano que for trazido para o Brasil a partir daquela data será considerado livre. Portanto, essa lei visava acabar com o tráfico de escravos, a lei de 1831, chamada Lei Feijó. E por que isso virou anedota? Porque essa lei foi claramente descumprida. Mesmo depois do surgimento dela, continuam chegando escravos, cada vez mais, inclusive, ali durante o período entre 1830 e 1850, é o período que mais entram escravizados no Brasil trazidos da África, mas essa lei dizia que eles não poderiam entrar, e se entrassem eles seriam considerados livres. E não funcionou, ela não serviu de nada, portanto ela ganhou até um apelidinho, já que a lei era fruto da pressão inglesa para se acabar com o tráfico de escravos, e ela não entrou em vigor na prática. Ela ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. É a primeira lei do Brasil tentando acabar com o tráfico de escravos, mas claramente ela não funcionou. As leis que vão tentar abolir o tráfico de escravos vão surgir só a partir da década de 1850. Mas eu não vou falar de escravidão hoje não, eu vou falar na próxima aula especificamente sobre isso, porque o processo de fim da escravidão tem a ver com a crise que o Império vai passar. Isso vai ser assunto da próxima aula. Mas é importante então que a gente tenha a Lei Feijó em 1831, que é a primeira lei brasileira que tenta coibir o tráfico de escravos, embora na prática ela não tenha
tido efeito nenhum. Mais importante que isso, portanto, o que eu vou falar agora teve sim efeito prático, ao contrário da Lei Feijó, é a criação da Guarda Nacional em 1831. A preocupação toda do período regencial é manter a ordem do Império. Afinal de contas, já tinha tido a Confederação do Equador, por exemplo, já tinha tido a Guerra da Cisplatina, que mostram que existem movimentos locais nas regiões do Império que desejam, por exemplo, se separar do Império, fragmentar o território brasileiro. Isso é uma preocupação dos grupos políticos, essa possibilidade de desordem, de fragmentação, inclusive possibilidade de revolta de escravizados, de subversão da ordem social, que apavorava os membros da elite da época. Então, claramente, para os políticos ali do momento da regência, uma questão que tem que ser resolvida e rápido é a questão da manutenção da ordem. Por isso, em 1831, eles criam a Guarda Nacional. O que é a Guarda Nacional? É um grupo militar que vai atuar nos municípios, nas províncias, nas localidades e tem a função de manter a ordem. E da onde que vão surgir os membros dessa Guarda Nacional? Eles vão surgir selecionados entre as elites locais. Então, tem um município lá, vai se criar um batalhão da Guarda Nacional, vai escolher entre um ricaço local, entre um membro da elite, o sujeito que vai comandar a guarda naquela região. Era um corpo armado de cidadãos confiáveis, segundo o termo da época, ou seja, era dar poder para algum membro da elite local para que ele possa ter o controle militar, o controle da ordem daquela região. E é nesse momento, portanto, que esses membros da elite começam a ganhar títulos da Guarda Nacional, como, por exemplo, o título de coronel. Isso é a origem do movimento que a gente vai chamar no futuro de coronelismo, que é um mandatário local com poder armado, com poder de militar ali naquela região, poder de polícia, e ele é escolhido simplesmente porque ele é da elite. Ele acaba então usando esse poder para se manter como elite, se manter no poder político naquela região. Então o coronelismo, que a gente vai falar mais lá no período da República Velha, ele tem como início os cargos lá da Guarda Nacional, que é criada em 1831 pela regência para manter a ordem e evitar possíveis confusões durante o período regencial. É interessante que para você fazer parte da Guarda Nacional tinha até um critério de renda. Para você ser escolhido como um membro da Guarda Nacional e, portanto, ganhar o título de coronel da Guarda Nacional, você teria que ter uma renda superior a 200 mil réis, ou seja, já está claro que eles estão querendo colocar na mão da elite local o poder de controlar qualquer possível bagunça ou ruptura social que possa acontecer. Também durante o período da regência permanente, surge o Código de Processo Criminal de 1832, que também é uma coisa importante, porque esse Código de Processo Criminal cria a figura do juiz de paz. O que o juiz de paz vai fazer? Além do poder de polícia, conjunto com a Guarda Nacional, ele também pode julgar os pequenos delitos que acontecem na localidade. E como que o juiz de paz é escolhido? Eleito pela localidade, eleito pela elite local. Então a gente tem duas figuras aí que muitas vezes são a mesma pessoa, que é o coronel da Guarda Nacional e a figura do juiz de paz, que tem todo o poder ali, tem toda a jurisdição sobre aquela localidade, sobre aquele município. E isso, como eu já adiantei, dá origem ao coronelismo, a um grupo de elite local que tem todo o poder, inclusive para influenciar em eleições, para combater inimigos políticos e para se perpetuar no poder. Então essas duas coisas, a Guarda Nacional e o Código de Processo Criminal de 1832, acabam criando uma elite local que tem poderes políticos, que tem poderes de polícia, que tem poderes de juízes, de justiça, inclusive. Esse processo todo, portanto, vai criando esse grupo que vai se perpetuando no poder. E isso vai continuar até a República Velha, talvez até os dias de hoje, em alguns lugares do Brasil. A última coisa mais relevante que acontece no período da regência permanente é o Ato Adicional de 1834. Esse ato adicional, ele é levado a cabo por aquela galera que eu falei que é que vai dominar o período da regência até mais ou menos 1837, que são os liberais moderados. Repetindo, são os liberais que querem limitações ao poder do imperador, mas ainda acreditam que o imperador deve ter algum poder. Eles querem, por exemplo, dar autonomia para as províncias, mas querem que o imperador mantenha algum poder, ao contrário dos liberais exaltados que querem limitar completamente o poder do imperador. Então, o ato adicional é fruto dessa galera, desses liberais moderados. E o que eles fazem? Eles dão
certa autonomia para as províncias do Brasil, que inclusive era uma demanda dessas províncias. O Brasil está correndo o risco aí de se fragmentar, porque vários membros de elites provinciais estão descontentes com a política centralista do Império. Então, o ato adicional de 1834 tenta dar para essas elites provinciais uma resposta, uma certa autonomia para que elas não se revoltem contra o Império. Na verdade, a gente vai ver que isso não dá tão certo assim, essas revoltas vão acontecer de qualquer maneira. Mas o importante é que se tenta dar autonomia para essas províncias. Por exemplo, é com o ato adicional de 1834 que é estabelecida a Assembleia Provincial. Até 1834, os governos provinciais, que era o equivalente aos estados hoje em dia, tinham lá um presidente de província, que é o equivalente ao governador hoje em dia, e abaixo dele não tinha um poder legislativo. Aliás, abaixo não, junto com ele não tinha um poder legislativo provincial. Não tinha, como tem hoje, as assembleias legislativas estaduais. Então só tinha um poder executivo nas províncias, que é equivalente ao âmbito estadual hoje em dia. Em 1834 é criada, portanto, as assembleias provinciais, que vão ser o poder legislativo junto com o presidente de província. E essas assembleias legislativas, as assembleias provinciais, elas podem fazer uma série de coisas, como, por exemplo, contratar funcionários públicos, estabelecer impostos para bancar o funcionamento da Assembleia Provincial e das decisões e decretos da Assembleia Provincial. Ou seja, cria-se recursos para as províncias, recursos que podem ser manejados internamente e decididos a destinação desses recursos pelas províncias e não lá pelo governo central, o que dá certa autonomia para essas províncias. Portanto, o ato adicional de 1834 é um aceno ao federalismo que era tão desejado por esses membros dessas elites provinciais que estão aí desconfiados com o centralismo do Império desde lá da época do Dom Pedro I, quando ele centralizou bastante as decisões políticas na mão dele e na mão do grupo que o cercava no Rio de Janeiro. Então esse aceno aí do ato adicional para dar autonomia para as províncias é uma tentativa de conter os movimentos de rebeldia dessas províncias e, como eu falei, não vai dar tão certo assim. Daqui a pouco eu falo dos movimentos de revolta que acontecem nas províncias do Império durante a regência. Mas tem uma outra coisa decidida pelo ato adicional de 1834, que a partir de agora as eleições para a regência não vão ser eleições de 3 políticos, mas sim de um só. Então a gente passa da regência trina para a regência una. Até agora a gente teve 2 fases na regência. A regência trina provisória, lá em alguns meses de 1831, e a regência trina permanente de 1831 a 1835. Em 35 vão rolar eleições para a nova regência, só que essa nova regência já vai ser constituída de um político só. E quem ganha é novamente um político ligado aos liberais moderados, um sujeito chamado Diogo Antônio Feijó, um padre, por isso a gente chama ele, os mais íntimos, de Padre Feijó só. A regência do Padre Feijó também vai ser um completo caos, principalmente porque vão eclodir diversas revoltas durante o período que ele teve no poder. Revoltas que vão marcar, inclusive, o período regencial. Eu vou falar delas com calma agora para vocês, essas revoltas que acontecem durante o período de regência do Feijó. Na verdade, algumas delas já acontecem no período posterior, mas é o mesmo contexto político, revoltas do período regencial. Quais são elas? Essas revoltas são a cabanagem, a revolta dos malês, a sabinada, a balaiada e a guerra dos farrapos. Vou falar de cada uma delas agora. Lembrando que o contexto que reúne todas essas revoltas é o contexto de contestação dessa autoridade central no Rio de Janeiro. Esses grupos locais querem mais autonomia, querem o estabelecimento de verdade de um federalismo, que é, portanto, ceder o controle de certas decisões para as províncias. A primeira dessas revoltas é a cabanagem, que na verdade começa um pouquinho antes ali do Feijó assumir como regente, em 1835, mas em 1835 mesmo ele já vira regente do Império, então quase toda ela se desenrola com o Padre Feijó como regente do Império. O que é importante ali na cabanagem? Primeiro ponto, ela é um movimento federalista, já falei que faz parte do contexto de quase todas elas, e um movimento autonomista. Começa com a disputa da elite local ali do Pará, onde acontece a revolta, pelo poder, quando surge a Assembleia Provincial do Pará. Os grupos começam a se constituir para disputar o poder dessa Assembleia Provincial, e eles entram em briga entre eles,
Só que esse movimento acaba se tornando um movimento popular, um movimento que pede mais autonomia para o Pará em geral, e isso vira uma revolta autonomista lá no Pará em 1835. Tornou-se um movimento bastante popular, inclusive com participação de negros, de indígenas. Os confrontos vão inclusive se interiorizar lá no Pará, e a resposta do governo central é reprimir com certa violência o movimento da cabanagem. Inclusive, estima-se que 20% da população da província do Pará acaba morrendo nos confrontos entre os revoltosos lá do Pará e as tropas do governo imperial. Portanto, é um movimento que foi reprimido com bastante violência e foi reprimido durante muitos anos. Na verdade, a cabanagem durou entre 1835 e 1840 no Pará. Foi um período ali de lutas bastante intensas pelo controle da região e acabou virando um movimento autonomista. Segunda revolta importante do período regencial, a revolta dos malês. Essa revolta aconteceu na Bahia em 1835 e ela tem uma história super curiosa por trás, super interessante. Muitos dos escravizados trazidos da África para o Brasil no século XIX vinham da região onde hoje é mais ou menos a Nigéria, Benin, e esses escravizados tinham originalmente a religião muçulmana. Essa região da África era uma região de maioria muçulmana. E, portanto, eles chegavam aqui no Brasil e começavam a trabalhar de maneira forçada, mas eles mantinham certas tradições da religião muçulmana, inclusive o costume de ler em árabe, inclusive sabiam falar em árabe, porque o Alcorão é proibido de ser traduzido. Então, se você resolve ser muçulmano, uma das exigências para você ser um muçulmano praticante, digamos assim, é que você saiba ler em árabe. Então, esses escravos de origem lá da região da Nigéria, que a gente chama de Nagôs, eles muitas vezes falavam, além do Yorubá, que era a língua da região deles, de origem, eles também falavam árabe por causa de serem praticantes da religião islâmica. Chegando aqui do Brasil, eles começam a ser maltratados, afinal de contas era escravidão, eles começam a ser, portanto, explorados, e daí surge uma revolta de escravos, e esses escravos começam a tramar essa revolta usando aquilo que não seria entendido pelos brancos, pelos proprietários aqui do Brasil. Eles começam a tramar a revolta em árabe ou em Yorubá, que era a língua lá dos Nagôs. Inclusive malês, o nome da revolta vem de uma palavra Yorubá, que é Imalê, e significa muçulmano. Era o nome que se davam lá para os muçulmanos na língua Yorubá, na língua dos Nagôs. E, portanto, eles começam a passar bilhetes escritos em árabe e organizar uma revolta. Só que essa revolta é denunciada desses membros revoltosos aí, desses escravos que estavam tentando lutar pela liberdade, acabam sendo presos e executados. Na verdade, a repressão também foi bastante violenta, inclusive porque era um temor generalizado entre as classes dominantes do Brasil que pudesse existir uma revolta de escravizados. O pessoal tinha medo de que o Brasil repetisse, por exemplo, o que aconteceu no Haiti. Falei para vocês que o tempo todo ali do segundo reinado, do primeiro reinado, do período do Dom Pedro, do período do Dom João VI aqui no Brasil, existe esse medo de que o que aconteceu no Haiti aconteça aqui. E a revolta dos malês é uma revolta de escravizados, portanto, bastante semelhante ao que acontece lá no Haiti. Então a revolta é bastante reprimida, violentamente reprimida, os líderes são presos, vários escravizados são mandados de volta para a África, o que inclusive é uma situação curiosa, porque afinal de contas essa é a punição deles, ser expulso do Brasil e voltar para a África, mas penso eu que voltar para a África era exatamente uma das vitórias para eles, afinal de contas eles eram de lá e foram trazidos à força para cá. Mas de qualquer maneira, várias lideranças foram mortas da revolta dos malês, e tem um caso também interessante relacionado a isso, que um escritor chamado Luiz Gama, importante abolicionista do período final do Império, esse escritor, esse Luiz Gama, relata que uma participante do movimento, uma participante importante do movimento, porque é ela que levava recados de um grupo revoltoso para o outro, foi a mãe dele, uma mulher chamada Luísa Marim, que inclusive virou símbolo da resistência negra. O interessante é que, tirando o relato do Luiz Gama, não existe nenhuma outra comprovação histórica, referências históricas sobre a existência dela, a não ser o relato do Luiz Gama, o que faz com que muitas pessoas desconfiem que o Luiz Gama, na verdade, estava ficcionalizando a participação, portanto, da mãe dele
nessa revolta. Mas o importante é que hoje a Luísa Marim, seja ela fictícia ou real, ela virou um símbolo da resistência negra. Isso é super importante porque ela participou supostamente como uma figura central da revolta dos malês. Terceira revolta importante que acontece no período da regência, a Sabinada. Sabinada tem esse nome por causa de uma das lideranças do movimento, um sujeito chamado Sabino Barroso. E a Sabinada aconteceu na Bahia entre 1837 e 1838, mesmo lugar lá da revolta dos malês. Na verdade, a Bahia foi um centro, a Bahia e Pernambuco foram centros de revoltas ali durante quase toda a primeira metade do século XIX. E a Sabinada também tinha um ideal federalista e republicano. Se revoltou contra o Império porque queria autonomia para as províncias e queria, inclusive, estabelecer uma república. E, mais uma vez, a Sabinada, assim como outras revoltas, foi reprimida com violência pelo Império. As tropas foram mandadas pelo Império para reprimir o movimento. E ele também não deu em nada. Vocês estão vendo que durante o período ali da regência tem diversos movimentos que pretendem garantir mais autonomia, inclusive, eventualmente, essa autonomia poderia descambar na separação do Brasil, e a regência está tendo que lutar com isso. Por que isso? Porque o sentimento de identidade nacional, inclusive os acordos políticos que sustentariam o Império do Brasil, são muito frágeis ainda. Isso precisa ser trabalhado e construído com mais intensidade. Esses laços locais com o Império Central precisam ser construídos com mais intensidade, para que se evite essas revoltas. E isso também vai ser uma preocupação do período da regência. Continuando as revoltas, deixa eu falar da próxima aqui, que tem um nome que confunde muitas vezes, porque eu acabei de falar da Sabinada, mas agora rola a Balaiada lá no Maranhão. Sabinada é na Bahia, em 1837, e Balaiada no Maranhão, em 1839. A balaiada tem características parecidas com a cabanagem. Ela começa com uma disputa da elite local pelo controle da Assembleia Legislativa, mas acaba descambando para um movimento mais popular que pedia autonomia, que pedia mudanças sociais, uma série de coisas. Lá na balaiada, esse movimento popular conseguiu inclusive chegar no poder e conquistar algumas cidades, como a cidade de Caxias, no interior do Maranhão, que à época era a segunda maior cidade do Maranhão. É interessante que para reprimir esse movimento da balaiada foi escolhido um militar que era filho de um daqueles regentes que eu falei para vocês, o Francisco de Lima e Silva. O filho dele, um sujeito chamado Luiz Alves de Lima e Silva, um militar, é mandado lá para combater os revoltosos da balaiada na cidade de Caxias, no Maranhão, e ele consegue derrotar esses revoltosos, e ele ganha um título de nobreza, inclusive por causa da atuação dele combatendo os revoltosos lá no Maranhão, e ele resolve escolher o título em relação à cidade onde ele tinha lutado e combatido esses revoltosos. Portanto, ele passa a ser o Barão de Caxias. Mais tarde, ele passa a ser o Duque de Caxias. Mas é um militar brasileiro que atuou na repressão do movimento da balaiada e por participar de diversos confrontos ao longo de todo o século XIX, confrontos do Império, como a balaiada. Eu vou falar imediatamente daqui a pouco da Revolução Farroupilha, e na próxima aula eu vou falar da Guerra do Paraguai. Todos esses têm participação do Duque de Caxias, e ele, inclusive, tem o título de patrono do Exército Brasileiro. É curioso ele ter o título de patrono do Exército Brasileiro, porque em vários momentos ele acaba cometendo atrocidades nessas guerras. Por exemplo, lá na guerra contra a balaiada, existem denúncias da época de que ele massacrou principalmente a população mais pobre envolvida na balaiada. Mas daqui a pouco eu conto um caso aí da Revolução Farroupilha, que inclusive é a próxima revolta que acontece no período regencial. Mas antes de falar da Revolução Farroupilha, deixa eu fazer só um comentário aí como curiosidade. Esses movimentos populares, eles quase não têm imagens relativas a eles. É muito curioso, porque esses movimentos, quando são empreendidos pela população mais pobre, sequer se pintaram quadros, sequer se registraram imagens dos líderes. É muito difícil encontrar iconografia relativa a esses confrontos, que é a mesma coisa, por exemplo, que aconteceu com a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, que é aquele movimento separatista ainda do período colonial, por ser um movimento mais popular, dificilmente se encontra imagem relativa a isso, o que mostra, por exemplo, como que esses movimentos populares eram desconsiderados pela elite da época. Não vale nem a pena se registrar em quadro, nem fazer menção a esses movimentos
E daí, portanto, é muito difícil encontrar imagens para ilustrar a aula que eu estou dando para vocês, porque não se registraram quadros, fenômenos relativos a esses movimentos lá no período da regência, no período imperial. Porque são movimentos populares e, portanto, não eram dignos de serem registrados, digamos assim, pelo pensamento da época. A exceção, que foi bastante registrada iconograficamente, é a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, que não é um movimento popular. É um movimento lá do período regencial de contestação ao poder central, mas já não é mais um movimento popular como os outros. O que foi a Guerra dos Farrapos? A Guerra dos Farrapos aconteceu no Rio Grande do Sul entre 1835 e 1845 e é um movimento também que começa pedindo federalismo, pedindo mais autonomia para a província do Rio Grande do Sul, e acaba descambando para o movimento autonomista. Inclusive teve em algum momento a República Separatista lá do Rio Grande do Sul, a República do Piratini, foi decretada pelos revoltosos e durante algum tempo ela foi uma parte separada do Brasil, embora obviamente o Brasil não tenha reconhecido essa separação. Mas o importante então é que é um movimento que foi um pouco mais sucedido, dá para ver até pela duração, 10 anos da Guerra dos Farrapos, e é um movimento lá do Rio Grande do Sul, principalmente da elite envolvida com o comércio de charque. O charque é a carne seca. É quando você pega lá a carne do boi e salga ela para preservá-la por mais tempo e produz o charque. E o charque era produzido com gado que era criado ali na região da fronteira com o Uruguai, com a Argentina, região dos gaúchos, que são esses criadores de gado. E para fazer o charque se precisa de muito sal. E esse sal começa a ter um imposto cada vez maior pelo governo central do Império. Isso acaba gerando revolta desses charqueadores, porque está aumentando o imposto sobre o insumo necessário para o charque. E o charque era usado principalmente na alimentação de escravizados. Como era uma carne mais barata, de qualidade supostamente inferior, ela era usada para a alimentação dos escravizados. Então essas questões econômicas e que envolviam a autonomia local vão juntando a elite lá do Rio Grande do Sul, até o momento que eles se revoltam contra o poder central e começam a lutar pelas propostas federalistas, e em algum momento essas propostas federalistas acabam virando propostas de autonomia do Rio Grande do Sul em relação ao Império. Então vão ter vários líderes que vão participar lá da Revolução Farroupilha, da Guerra dos Farrapos. O principal deles talvez seja o Bento Gonçalves, que inclusive no momento em que é declarada a República do Piratini, ele é escolhido como o primeiro líder dessa república, mas também tem um caso interessante que é a participação de um italiano, um revolucionário italiano que estava aqui no Brasil na época, chamado Giuseppe Garibaldi, e que depois, alguns anos mais tarde, já na Itália de volta, ele participa das guerras de unificação da Itália. Ele é um herói lá das guerras de unificação da Itália, que se chama Risorgimento. Eu falei disso na aula sobre os antecedentes da Primeira Guerra Mundial, quando eu falo das unificações da Itália e da Alemanha. Se vocês não lembram disso, é só clicar aqui em cima. Então essa guerra se prolongou por um bom tempo, e para combater esses revoltosos aí da Guerra dos Farrapos, de novo é escolhido aquele sujeito lá que eu falei para vocês, o tal do Barão de Caxias, que ainda não era duque nessa época. E ele, para tentar vencer a Guerra dos Farrapos, que está se estabelecendo pelo Rio Grande do Sul, tem um momento que consegue tomar o controle, inclusive, de Santa Catarina. A solução do Duque de Caxias não é bater de frente exatamente com esses líderes do movimento, mas sim tentar negociar com eles. E essas negociações do então Barão de Caxias com os revoltosos lá do Rio Grande do Sul acabam terminando com um tratado de paz, que é o Tratado de Paz de Ponche Verde. O que se estabelece nesse Tratado de Paz? E é super interessante para mostrar como essa revolta difere das outras revoltas do período regencial. Primeira coisa, os militares lá do pessoal da República do Piratini, os revoltosos e tudo mais, eles não seriam punidos. E, inclusive, eles seriam incorporados ao exército brasileiro, mantendo as patentes que eles tinham como exército revoltoso. Então, se o sujeito era tipo um coronel lá dos Farrapos, ele vai ser incorporado ao exército brasileiro a partir de agora como coronel dos Farrapos. Como coronel do exército, perdão. As dívidas da República do Piratini vão ser assumidas pelo governo imperial, pelo governo central, afinal de contas estava em guerra, fez gastos e acabou acumulando dívidas, e daí isso ia ser arcado pelo Estado do Rio Grande do Sul, agora reintegrado ao Império, mas eles não queriam isso. Então o Império vai assumir as dívidas da República do Piratini. Então todos esses acordos são feitos
para tentar acabar com a revolta lá no Rio Grande do Sul. Isso dá certo com esse acordo de paz aí, acaba a Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha, como é chamado lá no Rio Grande do Sul. Mas tem uma história super curiosa, como eu falei, relacionada ao sujeito que é patrono do Exército Brasileiro, que é o tal do Duque de Caxias, à época Barão de Caxias. Durante o processo da Guerra dos Farrapos, os líderes dos farrapos, como Bento Gonçalves, por exemplo, eles acabam contando com o apoio de escravizados, que têm a promessa de que se lutassem junto com os farrapos, eles seriam libertos no caso da vitória desses farrapos no estabelecimento da República do Piratini. Então existem vários membros do exército revolucionário, do exército lá dos farrapos, que são ex-escravos, ex-escravizados. E isso é um problema para o Império, porque afinal de contas eles vão assumir no exército os militares de alta patente que lutaram pelos farrapos desde que eles sejam brancos e desde que eles sejam da elite. Então esses ex-escravos que estão lutando junto com os farrapos se tornam um empecilho ali para o acordo de paz, porque eles não podem ser acomodados no exército pelo acordo de paz. O exército não quer isso. E segundo, porque eles são ex-escravos armados e com algum treinamento e prática militar, ou seja, eles são um perigo. E daí faz parte do acordo entre as lideranças da Revolução Farroupilha e o Duque de Caxias de que esse grupo de ex-escravos que lutavam junto com os farroupilhas, chamado Lanceiros Negros, Batalhão dos Lanceiros Negros, que eles seriam combatidos numa batalha específica e seriam dizimados para evitar assim, o problema de um bando de ex-escravizados armados que pudesse causar confusão para o Império. Então, no acordo entre os líderes da Guerra dos Farrapos e o governo imperial, se estabeleceu que eles iam massacrar aqueles ex-escravizados que, inclusive, até pouco tempo atrás lutavam junto com os farrapos. Num episódio assim, bastante terrível da história do Exército Brasileiro. Os lanceiros negros são massacrados numa batalha chamada Batalha de Porongos. Na verdade, sequer chegou a ser uma batalha, foi um massacre. Tanto que se chama hoje em dia de Massacre de Porongos, que foram quando os lanceiros negros foram exterminados pelo Exército Brasileiro no fim lá da Guerra Farroupilha. E quem liderou essa batalha, quem liderou esse ataque aos lanceiros negros, foi o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Dá para ver, portanto, que o período regencial é um período bastante conturbado politicamente, com várias revoltas, com várias tretas acontecendo em tudo quanto é lugar no Brasil, do Pará, Bahia, Rio Grande do Sul. Portanto, algumas coisas precisam ser resolvidas. Esse governo central, se ele quer colocar ordem na casa, ele precisa estabelecer algumas regras, algum controle e, principalmente, convencer esse pessoal das províncias que eles precisam se engajar num processo unitário do Brasil. E essa vai ser a principal preocupação do regente que vai substituir o Feijó. Padre Feijó vai renunciar ao cargo de regente, inclusive porque supostamente tinha parentes envolvidos lá na Guerra dos Farrapos, então ele se vê forçado a renunciar por causa disso. E quem assume pela primeira vez no período regencial não é um liberal moderado, mas um conservador, um sujeito chamado Pedro de Araújo Lima, que vai ser regente entre 1837 e 1840, e ele vai continuar levando a cabo o combate aos movimentos de revolta, só que também ele vai ficar marcado por ser um regente que vai começar a trabalhar institucionalmente para a criação de uma identidade nacional. Vamos falar um pouco sobre como foi constituída institucionalmente essa identidade nacional durante o governo do regente Pedro de Araújo Lima. Em 1838, por exemplo, é estabelecido o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que existe até hoje, tem a sede aqui no Rio de Janeiro. Qual é a função do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro? Escrever uma história oficial para o Brasil que demonstre, portanto, que todas as regiões do Brasil tinham uma unidade. Professor, existiu uma unidade entre as regiões do Brasil? Não, mas o projeto é escrever uma história que conte que existia essa unidade. A história foi usada lá no século XIX como uma construtora de identidades, como uma construtora de uma narrativa que justificasse a nação. E o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro vai fazer isso lá a partir de 1838, quando é criado. Inventar uma historinha dizendo que o Brasil tem uma unidade desde os tempos mais remotos e que, portanto, não tem sentido nenhum pensar primeiro em identidades locais acima da identidade brasileira. Essa é a principal função do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro.
Esse instituto, por exemplo, estabelece um concurso no início da década de 1840, que é um concurso super interessante, que é como se deve escrever a história do Brasil. Intelectuais deveriam submeter suas propostas mostrando quais seriam os princípios inteligíveis que deveriam reger a constituição dessa história do Brasil. E quem ganhou esse concurso, é super interessante, isso foi um cara que nem sequer brasileiro era. Era um sujeito alemão chamado Karl von Martius. E ele já tinha vindo aqui para o Brasil junto com a missão austríaca que veio junto com a princesa Leopoldina. Eu falei para vocês que a princesa Leopoldina, quando casou com Dom Pedro I, trouxe uma série de intelectuais para o Brasil, inclusive o von Martius, que era um botânico. E o von Martius resolve se candidatar a esse concurso do IHGB e ele faz um textinho dizendo que o que deveria organizar a escritura da história do Brasil para servir para os propósitos de criação da identidade nacional é mostrar como que aqui no Brasil, e isso distinguia o Brasil das demais nações do mundo, teve uma relação entre três raças, como ele falava lá no texto dele, que era os indígenas, os brancos europeus e os negros, e como se construiu uma sociedade a partir da relação entre essas três raças. Então, a partir desse concurso, vencido pelo von Martius, tem essa história de que a gente vai escrever a história do Brasil e mostrar o que distingue o Brasil do resto do mundo e mostrar o que o Brasil tem de característico em sua história, que é a união histórica desses três povos que são chamados pelo von Martius de três raças na época. É interessante que o von Martius quer mostrar que isso foi uma relação bem sucedida. Então ali com o von Martius começa a surgir essa história de que a relação entre as três raças do Brasil foi uma relação relativamente harmoniosa, foi uma relação relativamente pacífica, o que é um completo absurdo. Afinal de contas, a escravidão, por exemplo, não pode ser considerada pacífica por nenhum prisma possível. A relação dos europeus com os indígenas também está mais na chave do massacre do que a relação harmoniosa. Mas ainda assim vai se constituindo essa imagem, a partir de von Martius, da relação harmoniosa entre as três raças. Isso acaba tendo consequência até hoje. Por exemplo, o mito da democracia racial tem um pouco disso, que aqui no Brasil, por exemplo, não existe racismo porque negros e brancos convivem de maneira harmoniosa, que é o que a gente chama de mito da democracia racial. Tem um pouco a ver com essa perspectiva do von Martius lá do século XIX. A partir do IHGB e a partir desse concurso, essa vai ser o fio norteador que vai ser usado para se escrever as histórias do Brasil que se seguem. E essas histórias vão aparecer não só como livros de história, mas também como outros objetos de arte, como na literatura, como na pintura. Como que aparece isso? Por exemplo, na literatura, com o movimento indianista. E o principal nome do movimento indianista é o José de Alencar. Vocês já ouviram falar do José de Alencar? José de Alencar escreveu 3 livros, que é a trilogia indianista dele, que são o Guarani, Iracema e o Birajara. E nesses 3 livros ele mostra as relações entre brancos europeus e índios, indígenas, e como isso é responsável pela constituição do povo brasileiro. Talvez o mais simbólico desses 3 livros seja Iracema. Na minha humilde opinião, eu acho que era o mais simbólico dos 3. Por quê? Porque Iracema era uma indígena lá da região do Ceará, a Virgem dos Lábios de Mel, segundo o José de Alencar. E ela acaba conhecendo um português, o Martim, e ela e o Martim acabam tendo um filho, que é o Moacir, que no livro é retratado como o primeiro brasileiro, que é o filho da indígena com um europeu que está lá no Ceará em 1600 e nada. E do relacionamento dele surge, portanto, o primeiro brasileiro verdadeiro, que é filho de uma índia com um branco. É interessante, inclusive, que Iracema é um anagrama para a palavra América, e tem uma série de simbolismos ali na Iracema, para mostrar que aquilo é a origem do povo brasileiro, então, do ponto de vista de José de Alencar. E essa mesma questão aí do indianismo e tudo mais aparece, por exemplo, nas pinturas do período do Segundo Reinado. Durante todo o Segundo Reinado vai ter uma produção gigante de quadros que foram pintados para exemplificar essa história nacional, para exemplificar essa identidade nacional. Como, por exemplo, esse que vocês conseguem ver da própria Iracema. É um quadro retratando a personagem do romance de José de Alencar. Mas, além disso, também tinha, durante todo o Segundo Reinado, a pintura, um tipo de pintura que a gente chama de pintura histórica. O que é a pintura histórica? Eram quadros retratando grandes passagens da história nacional do ponto de vista
da galera daquela época. E o principal patrocinador desses quadros era uma instituição chamada Academia Imperial de Belas Artes, que hoje é o Museu Nacional de Belas Artes, aqui no Rio de Janeiro. Então se pintavam quadros retratando a história das glórias nacionais e como que essa história passava essa identidade nacional e transmitia esse passado heróico da nação, que era vista como uma unidade. Tem dois casos que eu queria usar para ilustrar para vocês, e os dois são do mesmo pintor, inclusive um sujeito chamado Vitor Meirelles. O primeiro desses quadros é esse aqui, chamado Primeira Missa do Brasil. Com esse quadro se pretende transmitir a ideia de que, originalmente, índios e portugueses tinham uma relação amistosa, e que o catolicismo é algo fundante da identidade nacional, ou seja, é o quadro transmitindo certos valores que interessavam ser propagandeados naquela época para a construção da identidade nacional. Tem um outro quadro, esse aqui, que é a Batalha dos Guararapes, que inclusive eu já mostrei para vocês duas aulas atrás, que é super interessante, que é um quadro que retrata a batalha de expulsão dos holandeses lá em 1650, mais ou menos, durante lá as guerras para retomar o Nordeste. E é interessante que nesse quadro aparecem três figuras que seriam três lideranças da guerra de expulsão dos holandeses, que são o Henrique Dias, que é o primeiro que aparece ali, vocês estão vendo indicado, que era um negro, o André Vidal de Negreiros, que era o branco, e o Felipe Camarão, que era um indígena, e seriam, portanto, os três líderes da expulsão dos holandeses, ou seja, uma das primeiras grandes ações heróicas dos brasileiros para expulsar os holandeses, que faz parte dessa história que está sendo construída durante o Segundo Reinado, das glórias do Brasil, aparece a figura ali das três raças que eu disse para vocês, que foram colocadas pelo von Martius como o que distinguiu o Brasil do resto das nações, ou seja, são esses princípios lá do von Martius sendo transmitidos através de obras de arte. E para terminar esse processo de construção da identidade nacional que acontece aí durante o período do Pedro de Araújo Lima como regente, tem a questão da educação. Em 1837 é fundado o Colégio Pedro II aqui no Rio de Janeiro, e a principal função do Colégio Pedro II era trazer membros das elites provinciais para estudar aqui no Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, eles aprenderiam a história que deveria ser a história oficial do Brasil. Eles aprenderiam a falar o português correto. Vale lembrar que várias regiões, por exemplo, falavam um tipo de português bastante distinto do Rio de Janeiro. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, existia uma mistura quase do português com o espanhol. Em várias regiões, como São Paulo, a influência da língua indígena era muito grande, mas agora a gente vai tentar unificar, vai tentar tornar homogênea a educação das elites provinciais, trazendo elas para aprender no Rio de Janeiro, no Colégio Pedro II, onde elas vão ser doutrinadas, digamos assim, para pensar do jeito que o Império Central gostaria que as elites pensassem. Com tudo isso, vai se solidificando uma identidade nacional que vai trazendo essas províncias para atuar junto com o Império Central e evitar, portanto, que no futuro aconteçam movimentos separatistas, movimentos de identidades locais, que foi o que aconteceu durante toda a regência. Esse é o objetivo, portanto, dessas ações do Pedro de Araújo Lima. Mas, como eu falei, o Pedro de Araújo Lima era conservador e era favorável à concentração dos poderes na mão do imperador. E, portanto, ele começa a retirar aquela autonomia que tinha sido dada para as províncias lá com o ato adicional de 1834. Ele, inclusive, faz uma lei conhecida como interpretação do ato adicional, que mostra que, na verdade, as assembleias provinciais não podem fazer várias das coisas que estavam escrito lá no ato adicional que elas podiam fazer. Ou seja, ele está concentrando de novo o poder na mão do imperador. E por uma dessas curiosidades que só o Brasil é capaz de explicar, portanto, os liberais começam a se voltar contra o Pedro de Araújo Lima, porque ele está concentrando o poder na mão do governo central. E eles imaginam que talvez a figura do imperador possa impedir isso, que é uma curioso. Como assim imperador? Talvez o imperador seja um dos mais interessados em centralizar o poder na mão dele. Mas aí esses liberais começam uma campanha, portanto, para tirar o Pedro de Araújo Lima da regência, e isso vai ser feito com o imperador virando imperador de plenos poderes, ele assumindo o poder efetivamente.
Só que o imperador tinha 14 anos em 1840, quando começa esse processo. Mas mesmo assim, os liberais fazem um movimento em torno de um clube que eles organizaram, que era o Clube da Maioridade, dizendo que o imperador já era capaz de assumir com pleno controle o Império do Brasil com 14 anos de idade. E esse movimento acaba levando a um golpe da maioridade, que é quando é aprovado no Legislativo do Brasil que o imperador poderia assumir com apenas 14 anos o Império do Brasil. Aqui vocês veem a coroação do Dom Pedro II, e ele foi coroado com apenas 14 anos, um moleque quase. E ele vira imperador do Brasil e tem início o segundo reinado. Então, na última aula, a aula sobre o primeiro reinado, eu comentei com vocês que quando Dom Pedro I saiu do Brasil, abdicou do trono, tinha umas questões por se resolver, como, por exemplo, a estruturação do poder pelo Estado, seria uma certa autonomia, uma certa centralização do poder na mão do rei, a questão da identidade nacional, a questão da economia combalida do Brasil, e essas coisas começam a se resolver durante o período da regência, pelo menos o da identidade nacional. Eu já contei para vocês como começou a ser resolvido durante o período da regência. Logo no comecinho do segundo reinado, a gente vê, por exemplo, como que vai se criar uma estrutura de poder que vai garantir certa estabilidade política para o Brasil, e ao mesmo tempo como que o café vai se tornar o principal produto de exportação do Brasil ao longo da segunda metade do século XIX. E assim começam a se resolver aqueles problemas que tinham sido legados lá pelo primeiro reinado. Mas tudo isso vai ser tema da próxima aula. Eu vou falar disso com calma para vocês na semana que vem. Então isso era tudo que eu tinha para dizer para vocês. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam alguma coisa, é só deixar nos comentários aqui embaixo que eu respondo. Se vocês gostaram da aula, não esquece de deixar um joinha. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal. E a gente se vê semana que vem com uma aula sobre segundo reinado, pessoal. Até mais. Abraço.